E aí, pessoal, tudo bom? Hoje vamos de creepypasta por aqui, lenda urbana ou do que vocês preferirem chamar. Para quem não conhece, creepypasta é um termo para histórias curtas de terror que circulam na internet, geralmente envolvendo o sobrenatural, entidades misteriosas e eventos inexplicáveis. Ao longo dos anos, inúmeros relatos reais surgiram sobre o mistério que vamos explorar hoje. Histórias perturbadoras que desafiam qualquer explicação lógica possível. Essas histórias circulam na internet desde os anos 90 e continuam intrigando e assustando quem as encontra. As crianças de olhos negros são descritas como meninos e meninas entre 6 e 16 anos, vestindo roupas simples e antiquadas. Sua pele pálida já é inquietante por si só, mas o que realmente causa arrepios são os seus olhos, completamente negros, sem pupilas ou íris. Vamos dizer que são monstros mais modernos cuja aparência perturbadora e comportamento antinatural despertam muito medo. Elas aparecem geralmente durante a noite em estradas solitárias pedindo carona ou batem nas portas das casas perguntando se podem entrar. E uma vez que elas estejam dentro, uma espécie de maldição é colocada nas pessoas ali. Nesse vídeo vou contar mais a fundo alguma dessas aparições, então fica comigo até o final. E não se esqueça de já deixar um like logo aqui no começo para dar aquela forcinha. Se inscreva no canal e ative o sininho para que possam saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Imagina, em uma noite qualquer, você está no conforto de sua casa e de repente alguém bate na sua porta. E ao olhar pelo olho mágico, vê uma criança pequena com um capuz cobrindo o rosto. Você abre a porta e pergunta se ela precisa de ajuda, mas quando ela olha para cima, você se vê encarando assustadores olhos pretos e sem vida. Seus olhos incomuns são perturbadores, mas é a sua aparência juvenil que torna o terror ainda mais inquietante. A primeira grande história documentada surgiu em 1996, quando o jornalista Brian Battle relatou ter encontrado duas crianças estranhas pedindo carona no Texas. Na ocasião, Brian estava sentado em seu carro próximo a um cinema, quando dois garotos aparentando entre 9 e 12 anos se aproximaram. Eles vestiam moletons com capuz. Um tinha a pele cor oliva, cabelos cacheados, enquanto o outro era ruivo, de pele clara e sardento. Curioso, Brian abriu parcialmente a janela e ouviu o pedido das crianças. Eles queriam uma carona até a casa de sua mãe para pegar dinheiro para assistir ao filme Mortal Kombat. No entanto, algo parecia muito errado ali. Quando o segundo garoto falou, uma sensação inexplicável de pavor tomou conta de Brian. Ele tentou argumentar dizendo que o filme já havia começado e que eles não conseguiriam voltar a tempo. Mas os garotos insistiram, repetindo frases estranhas como "somos apenas duas crianças" e "não temos uma arma" ou algo assim, como se tentasse convencê-lo. Só que a maneira como pronunciavam essas palavras era totalmente mecânica, sem qualquer tipo de emoção. Só que aquela experiência se tornou ainda pior no exato momento em que ele percebeu que os olhos dos meninos eram completamente negros. Orbes sem almas, sem pupilas, sem branco, apenas um vazio profundo e inquietante. Ele descreveu uma sensação intensa de medo e, sem pensar duas vezes, ele acelerou o carro, deixando os garotos para trás. Só que um deles bateu em sua janela e gritou com muita raiva: "Não podemos entrar a menos que você nos diga que está tudo bem. Deixe-nos entrar." Brian saiu em disparada e mais à frente, ao verificar seu espelho retrovisor, as crianças haviam desaparecido completamente. E em 2013, Brian chegou a compartilhar um e-mail privado para um pequeno grupo de amigos contando sobre o seu estranho encontro com as crianças de olhos negros. No entanto, o relato acabou vazando e espalhou pela internet. Embora não haja registros concretos desse documento original, a história de Brian se tornou a base de toda a tradição das crianças de olhos negros, se tornando assim um exemplo perfeito de como nascem as lendas urbanas. E desde então, vários relatos semelhantes começaram a surgir em várias partes do mundo. Em diversos relatos de testemunhos oculares, as crianças de olhos negros costumam usar sempre roupas com capuz, embora algumas versões as descrevam vestindo trajes antiquados.
Elas exibem padrões de fala peculiares, olhos de tonalidades escura, às vezes até roxo, e talvez o mais inquietante, elas não se comportam como crianças normais. Assim como em algumas lendas sobre vampiros, parece que precisam ser convidadas para entrar em um espaço privado antes que atravessem as portas. Algumas pessoas que tiveram encontros com essas crianças relataram que logo depois começaram a ter muitos pesadelos e agorafobia, fora a sensação de exaustão extrema ou adoecimento repentino. A agorafobia é um transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo intenso de estar em situações ou lugares de onde seria difícil de escapar. Elas não frequentam locais públicos ou fechados. Geralmente pode se manifestar após uma experiência traumática, como um ataque de pânico. Mas enfim, voltando aqui. A Inglaterra é um dos locais mais recorrentes para relatos de criança de olhos negros, frequentemente divulgados por revistas e jornais sensacionalistas. Em setembro de 2014, o jornal The Daily Star estampou na primeira página diversos relatos sobre uma misteriosa garota de olhos negros que estaria aterrorizando a região de Cannock Chase, na Inglaterra. O investigador paranormal Lee Bercolau analisou o caso e trouxe à tona uma história assustadora. Uma mulher local relatou ter ouvido um grito aterrorizante que parecia ser de uma criança em perigo. Preocupada, correu em direção ao som, mas a princípio não encontrou nada. Foi então que notou uma menina vestida de branco parada logo atrás dela, que aparentava ter em torno de uns 10 anos. A criança estava de cabeça baixa, com as mãos cobrindo os olhos. Ela permaneceu em completo silêncio. A mulher, que também estava acompanhada de sua filha, perguntou se a garota estava bem. Nesse momento, a menina baixou as mãos e revelou seus olhos completamente negros, sem íris, sem branco, apenas um vazio assustador. Apavorada, a mulher pegou sua filha e correu para longe. Quando finalmente olhou para trás, a menina havia desaparecido sem deixar rastros, como se nunca tivesse estado ali. Curiosamente, Brian também relata que essa mesma garota, a quem ele se chama como fantasma, foi vista 30 anos antes, em 1982, na mesma região por sua tia. Segundo ele, sua tia ouviu uma criança chorando à noite e, ao investigar, encontrou uma menina de cerca de 6 anos que a encarou com olhos completamente negros antes de correr para a floresta. Mesmo após uma busca policial, nenhuma pista sobre a criança foi encontrada. Porém, há evidência de que os avistamentos dessas crianças de olhos negros em Cannock Chase podem estar ligados a uma tragédia real que supostamente pode ter influenciado a percepção de Brian a identificá-la como um fantasma. Na década de 1960, Cannock Chase foi palco de uma das maiores investigações policiais da história britânica, após o assassinato de 3 colegiais locais. Desde então, alguns acreditam que as crianças de olhos negros da região sejam o espírito de uma dessas vítimas. Mas mesmo se for, não deixa de ser assustador, né? Só que em abril de 2015, um drone sobrevoava essa mesma região de Cannock Chase e registrou imagens de uma garota misteriosa na mata. Ela estava vestida de branco, com características que correspondiam à descrição da menina de olhos negros frequentemente avistada na região. Esse vídeo rapidamente se tornou viral e logo surgiram teorias de que essa mulher seria, na verdade, a mesma garotinha dos anos 80, agora crescida, que continuava vivendo na floresta. Moradores da região, familiarizados com a lenda da menina de olhos negros, acreditam que ela ainda habita o local e que possui habilidades sobrenaturais como desaparecer e reaparecer à vontade. Pode até parecer inacreditável para nós, mas para os moradores de Cannock Chase, essa lenda parece mais real do que nunca. Outro caso que foi bem marcante aconteceu em 2016 em Vermont. Uma mulher anônima disse que em uma noite deixou 2 crianças de olhos completamente negros entrarem em sua casa. Segundo ela, era uma noite que nevava muito e estava muito frio. Então acredito que de imediato ela nem pensou muito nos seus atos, simplesmente agiu de bom coração. Mas assim que essas crianças cruzaram a porta de entrada, ela disse ter sentido algo muito esquisito, uma energia totalmente estranha e inquietante. O gato da família foi o primeiro a reagir. Assim que as crianças entraram, ele começou a se comportar de maneira estranha,
como se sentisse algo incomum em sua presença. Logo depois, as crianças pediram para usar o banheiro, mas no mesmo momento que passaram pelo marido da mulher, o nariz dele começou a sangrar, do nada. Ao retornar, elas disseram: nossos pais logo estarão aqui. E em seguida, já se direcionaram até a porta para saírem. E o mais bizarro, que logo um carro preto parou em frente à residência, onde dois homens vestidos de ternos pretos as aguardavam. Elas entraram no veículo sem dizer mais nenhuma palavra e simplesmente o carro sumiu na escuridão. Todos ali ficaram estáticos, sem entender absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer. Só que pouco tempo depois desse ocorrido, o marido da mulher foi diagnosticado com uma doença letal. A médica Kristen Hamley afirma ter capturado uma fotografia da assombração e acredita que a menina seja o espírito de uma criança que faleceu de difteria durante a era vitoriana. Segundo Kristen, vítimas da doença frequentemente sofriam de paralisia ocular, o que fazia com que seus olhos parecessem escuros e afundados, sendo assim uma possível explicação para a aparência assustadora das meninas de olhos negros. À medida que a lenda urbana das crianças de olhos negros foi ganhando força, sua presença na mídia explodiu, impulsionada por relatos de testemunhas na imprensa britânica e americana, e diversos vídeos no YouTube alegam apresentar evidências da existência dessas crianças. Uma outra aparição em comum ocorreu em 1974, localizada em uma pequena aldeia de Aisne, na França. O investigador paranormal David Hutherlin teve um encontro um tanto quanto esquisito com as crianças de olhos negros. Ele disse que dirigia lentamente pela aldeia e ele parou o carro em frente a uma casa ao tentar fazer uma curva na estrada. Foi então que notou 5 figuras misteriosas no pátio da propriedade, todas olhando diretamente para ele. As figuras tinham aproximadamente 1 metro de altura, usavam roupas longas idênticas e possuíam cabelos compridos aparentemente até a cintura. E o detalhe mais perturbador, no entanto, eram seus olhos completamente negros. A figura mais próxima do carro gesticulou para que ele entrasse no pátio, mas, dominado pelo medo, o homem mais do que depressa acelerou e fugiu dali. E mais tarde, retornou ao local acompanhado de outras pessoas. Porém, as estranhas figuras haviam desaparecido sem deixar nenhum rastro. Intrigados com o ocorrido, eles conversaram com os moradores da região e um dos vizinhos afirmou já ter avistado as misteriosas figuras. No entanto, ele acreditava que eram apenas crianças comuns que frequentemente brincavam na estrada. Super comum. Uma garota de 20 anos, da Carolina do Norte, descreveu que teve um encontro perturbador no estacionamento de um shopping. Na hora que ela estava saindo e se dirigindo ao seu carro, notou uma cena um tanto quanto esquisita. Um garoto de aparência doentia conversava com uma senhora mais velha. O menino parecia pálido, com olheiras profundas ao redor dos olhos e uma postura estranhamente rígida e artificial. A mulher, por sua vez, revirava sua bolsa, aparentemente procurando algo para dar ao garoto. O menino devia ter uns 12 anos. Foi então que ela sentiu a atmosfera do lugar mudar completamente. O que antes parecia normal assumiu um ar sinistro. E para ajudar, não tinham muitas pessoas por ali, e então a sensação de desconforto se tornou ainda maior. Ela acelerou seus passos para alcançar o seu carro, mas ao passar sobre eles, ficou inteirinha arrepiada ao perceber que o garoto a encarava. Ao olhar para trás, ela simplesmente congelou com a cena. Os olhos da criança eram completamente negros, totalmente vazios e sem vida. E assustada, correu para o seu carro e saiu dali. Só que enquanto dirigia, ela voltou a olhar para a direção do garoto e naquele momento, o garoto simplesmente havia se virado e se afastado de perto da senhora. Porém, ela mencionou que o que a deixou mais nervosa foi a sensação de que o garoto podia ler a sua mente, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando sobre ele. Outro incidente aconteceu em novembro de 2009. Um fuzileiro naval americano, também da Carolina do Norte, que não quis se identificar, disse ter tido um momento com uma dessas crianças próximo ao quartel onde morava. Naquela noite, enquanto assistia a algum filme sozinho, ele ouviu uma batida na porta. Supondo que fosse seu colega de quarto que esquecera a chave, ele abriu a porta sem hesitar. Mas do outro lado, não era seu amigo, e sim
duas crianças pequenas. Disse ter sentido um medo inexplicável, mas antes que conseguisse ter qualquer reação, notou que os olhos das crianças eram perturbadores, completamente negros. Ainda assim, perguntou o que elas queriam. As crianças olharam diretamente para ele e disseram que estava muito frio lá fora e que elas queriam entrar. De repente, o fuzileiro percebeu que não tinha mais ninguém ali por perto. Ele estava completamente sozinho com as crianças. Então, no momento que elas avançaram para entrar, ele mais do que depressa fechou a porta. Foi então que elas começaram a bater na porta enlouquecidamente por vários minutos, fora os ruídos da janela, até que, de repente, tudo ficou em silêncio e as crianças simplesmente desapareceram. Na manhã seguinte, ele chegou a perguntar a algumas pessoas sobre qualquer evento em comum na noite anterior, mas ninguém relatou ter visto ou ouvido nada de estranho. Voltamos aqui para mais um relato de um canal do YouTube. Um criador autoproclamado ser investigador de crianças de olhos negros teve um encontro perturbador. Uma noite, enquanto dirigia pela trilha isolada que levava até sua casa, ele pensou ter visto alguém atravessar a estrada bem à sua frente. Intrigado, ele parou o carro e começou a filmar com o seu celular. Aparentemente, à primeira vista, a câmera pareceu não ter capturado nada de incomum. Mas ao voltar para casa e revisar a gravação, ele teve um choque. No escuro, a filmagem parecia mostrar uma figura caminhando à beira da estrada, quase imperceptível entre as sombras. Enquanto assistia, ele percebeu que não havia notado nada enquanto estava lá pessoalmente. Apenas um estranho ruído vindo daquela direção. Mas a pergunta é: seria apenas alguém dando um passeio noturno bizarro pela floresta escura? Ou seria uma das enigmáticas crianças de olhos negros? Muitos dos que testemunham esses eventos acreditam que essas entidades habitam regiões remotas, como estradas desertas e florestas densas. Por isso, não é surpresa que diversas pessoas afirmem ter capturado imagens das crianças de olhos negros em câmeras e trilhas instaladas em locais isolados. Há inúmeros relatos de momentos em que essas câmeras teriam registrado figuras misteriosas vagando sozinhas pela floresta. Atualmente, inúmeros filmes exploram a temática das crianças de olhos negros como referência. Se formos analisar, existem milhões de produções com essa abordagem, onde crianças misteriosas e assustadoras desempenham um papel central, sendo crianças más. Curiosamente, muitos filmes de terror utilizam a figura infantil para criar tensão, aproveitando a aparente inocência das crianças para atrair as vítimas. E o mais assustador? Essa forma quase sempre funciona. Como muitos na vida real podem se confundir e acabar caindo na lábia delas, por que na ficção seria diferente? Sabe o que é curioso nisso tudo? Pode reparar que na maioria dos relatos as pessoas só reparam nos olhos negros das crianças depois de alguns minutos de interação, como se estivesse numa espécie de hipnose ali. Há muitas teorias que tentam explicar esses relatos. Algumas pessoas acreditam que as crianças de olhos negros são seres possuídos, vampiros ou até extraterrestres, entre tantas outras suposições, que ficam espreitando na escuridão à espera de uma oportunidade. No entanto, o que se torna totalmente inexplicável e muito perturbador são os olhos delas totalmente escuros. Há um ditado que diz: os olhos são a janela da alma. Mas, gente, ao olhar diretamente ao fundo desses olhos sem vida, misericórdia, acho que o que eu menos penso ali é que alguém que tem alma ali, eu só ia pensar em medo. Mais do que depressa, só em medo. E, segundo os relatos, cruzar o caminho dessas crianças de olhos negros pode trazer consigo azar, doenças inexplicáveis e até a morte após o encontro. Mas enfim, gente, essas aparições podem não ter nada de sobrenatural. Na verdade, talvez nunca tenha havido um encontro real. Mas isso não impede as pessoas de continuarem a vê-las, temê-las e espalharem suas histórias, alimentando ainda mais o próximo conto de terror. Elas são mencionadas desde o início dos anos 90 e provavelmente continuarão a intrigar as pessoas por muitos anos ainda. Mas a pergunta é: o que vocês fariam se cruzassem com uma dessas crianças de olhos negros? Vocês acreditam que elas possam existir realmente? Ou que se trata simplesmente de uma creepypasta? Me deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. E claro,
Não esqueça de deixar um like. E eu tô falando sério, gente. Já coloca o dedo aí no botão e já curte. E se inscreva também no canal para ficarem por dentro dos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!